Fale. Olha, tá aqui o meu. Já perturbar você. Bem, eu tô... Se vocês tiverem alguma pergunta aí, você liga o microfone, tá ok? Yes. Tá, então pode desligar agora. Ah, não desliguei, não? Não, tô te escutando. Agora sim, agora tu desligou. Bem, então aqui, bora continuar a aula, né? A gente está na função hepática, a gente vai terminar hoje, né? Então, na primeira aula a gente viu aquela função secretora, que era mais falando da bilirrubina, né? Como funciona a fisiologia da bilirrubina. Aí, hoje, quer dizer, depois a gente viu a integridade, que quando rompe, quais enzimas que extravasam, né? Para a corrente sanguínea. E agora a gente vai ver aqui, dando continuidade, né? A gente vai ver as funções sintéticas de síntese. Esse aqui também é função hepática, né? Eu falei para vocês no início da aula que o fígado tem várias funções, entre elas sintetizar proteínas. Então, basicamente, isso é a base desses exames aqui. Vamos lá, as funções sintéticas. É no fígado que ocorre mais de 90% da síntese de todas as proteínas, ou seja, o principal órgão que sintetiza proteínas. E vejam vocês, e 100% da albumina. 100% da albumina é sintetizada no fígado. Assim, qual é a consequência disso? Assim, uma destruição extensa do tecido hepático resultará em níveis baixos séricos da proteína total. Ou seja, se você tem uma destruição extensa, você perde hepatócito, ele perde essa capacidade de síntese. Só que para que isso aconteça, gente, isso leva tempo. Não sei se vocês sabem, o fígado ele tem uma capacidade de regeneração, né? Então isso aí não ocorre rápido, ele demora um pouquinho. Aí, assim, na prática, nós temos duas quantificações essenciais na função hepática, que são, portanto, determinações dos níveis séricos de proteína total. Isso é um exame, tá? Proteínas totais. Normalmente eles vão com a abreviação de PT, né? Proteínas totais. E o outro é a dosagem de albumina. Então, são esses dois exames, os principais. Não são os únicos, mas são os principais. Agora, uma coisa importante que a gente tem que destacar aqui é que eles não se alteram exclusivamente na doença hepática, né? Então, tem várias outras doenças, que eu botei aqui embaixo, que tem que ser levado em conta na hora de interpretar a alteração desses analíticos. Que são o quê? A doença renal. Na doença renal, você também perde proteína. O paciente perde proteína pela urina, aí essa proteína vai dar baixa nos níveis plasmáticos, tá? Você tem a desnutrição. A gente sabe que são 20 aminoácidos, né, que formam as proteínas. 10 desses aminoácidos aí são ditos aminoácidos essenciais. Ou seja, você precisa obter eles através da alimentação. Então, o paciente desnutrido, ele não consegue formar proteína. Então, doença renal, desnutrição, enteropatias perdedoras de proteínas, que são processos inflamatórios, que a pessoa perde proteína, ela não consegue absorver, ela perde proteína via intestino. E você tem as doenças inflamatórias crônicas, que também causam baixa, por exemplo, também causam baixa nos níveis de proteínas. Bem, bora falar da albumina. A albumina, gente, ela compreende ao redor de 60% das proteínas presentes no plasma. Então, quando você dosa proteínas totais é o exame, né? 60% daquele valor corresponde só à albumina. Aí tem o exame específico para a albumina, né? Que é você dosar somente a albumina. Ou seja, a maior parte da proteína plasmática ela é composta de albumina. Qual é a função da albumina, né? Ela contribui com entre 75% e 80% do efeito oncótico. Desculpa, com o efeito osmótico do plasma. Que é aquela capacidade que tem no vaso de puxar água para o vaso, entendeu?
Tanto que o paciente que tem uma albumina baixa, o que acontece com ele? Ele logo tem edema. Aquela água que estava no vaso, ela extravasa para os tecidos, porque não tem quem puxe ele. Então, esse é um dos sinais quando o paciente tem hipoalbuminemia, baixa de albumina. Tá? Outras funções dela é o transporte e armazenamento de vários compostos. Muitos ou mais pouco solúveis. Eu mostrei, quando estava estudando a função secretora, né, a gente viu que a bilirrubina é indireta. A indireta, ela é transportada pela albumina. Por quê? Porque ela é insolúvel em água. Então, a albumina faz esse papel. Ela transporta muitos fármacos também, né? A gente sabe que isso aqui também interfere na farmacocinética dos fármacos. Isso aqui é uma eletroforese, né? As bandas que você encontra de proteínas no plasma. Aí tu vê aqui a albumina, essa banda aqui, olha. Quer dizer, a albumina corresponde a 60% da proteína total. Aí você tem outras bandas, alfa, beta 1, beta 2 e gama globulinas. Esses aqui normalmente são relacionados a processos imunológicos, né? Esse aumento, tudo. Então você tem alteração desse padrão aqui em determinadas situações. Representação gráfica de uma leitura de espectrofotometria das proteínas séricas. Demonstração das frações, né? Albumina, alfa-1, beta-1, beta-2 e alfa-globulina. Encontradas nos animais. Tá, ok. Então, essa banda aqui corresponde à albumina. A maior banda de todos. Esse padrão aqui, ele se altera, né, gente? Isso aqui, ele é... Depois a gente vai entender um pouquinho a lógica, mas dependendo da doença... Aqui eu trouxe alguns exemplos que são citados lá no livro. Por exemplo, na cirrose hepática. Na cirrose hepática é típico que a albumina esteja significativamente diminuída. Ou seja, a albumina vai diminuir. Por quê? Porque ele perde a capacidade de síntese. Ele não consegue sintetizar mais a albumina. Então a albumina vai lá e cai. Mas não cai só ela na cirrose. Assim como as bandas alfa-1, aqui alfa, né, a gente vê que é alfa-1 e alfa-2. Beta-1 também, tá, gente? Também diminui, que essa aqui é formada pela transferrina. Vocês viram lá que 80% das proteínas são sintetizadas no fígado, mas cai muito mais a albumina. Então você tem diminuição da albumina, diminuição dessas bandas, por exemplo, no caso de cirrose hepática. Aí dá outro exemplo aqui, na hepatite autoimune. Na hepatite autoimune, você tem uma diminuição da concentração da albumina, que é acompanhada por um aumento policlonal marcante da IgG, ou seja, da gama-globulina. Aqui onde ele está apontando. Aí, se o paciente tem uma hepatite que baixa essas proteínas, que aumenta essa, é típico de hepatite autoimune. Tá ok? Vamos seguir aqui. Então, que situações tu tem hiperalbuminemia, ou seja, aumento Professor, da... volte lá na imagem rapidinho. Voltei. Só para eu me pegar. Campanha de um aumento policlonal. Tem esse aumento policlonal, é? É, policlonal. Porque ele vai produzir muitas imunoglobulinas, é autoimune, entendeu? Qualquer situação autoimune, tu vai ter um aumento dessa banda, que são as globulinas, IgM, IgG. Entendeu? Aí ela aumenta. Essa policlonal são essas IgE, IgA, é isso? Ou não? Ele coloca aqui no livro ele dá destaque para IgG. Para IgG. Ah, tá Okay? bom, pode passar. Tá, vou continuar aqui. Aí tá, quais são as situações... Rapidinho, deixa eu ver aqui um negócio aqui no meu celular. Quais são as situações que você tem situações clínicas que você tem albumina alta e tem situações que você tem albumina baixa. Então, bora ver aqui umas situações que a albumina está alta, que é chamada de hiperalbuminemia, tá? Ela é encontrada raramente. Não é uma coisa que acontece com muita frequência e não tem tanta importância quanto a hipo, né? Então, olha só, ela é encontrada raramente, como nos casos de desidratação. Pacientes com desidratação aguda, com diarreia, esclerodermia, febre reumática, gravidez, lúpus eritematoso sistêmico e meningite. São situações que você tem aumento da albumina. Veja que a maioria deles aqui é um aumento relativo.
Aí, quais são as situações que você tem diminuição da albumina? Chamada de hipoalbuminemia. Enfermidade hepática severa, como hepatite crônica e cirrose, onde você já perdeu ali basicamente 80% dos hepatócitos. Ou seja, essa situação resulta na incapacidade dos hepatócitos em sintetizar a albumina. Mas lembre-se, aqui não são os únicos, né? Aqui no início da aula, deixa eu voltar aqui. Eu falei dessas outras aqui. Doença renal, desnutrição, enteropatias perdedoras de proteínas e doenças inflamatórias crônicas também causam diminuição do nível de albumina, tá ok, gente? Deixa eu voltar lá. Bora para as proteínas totais. Então, resumidamente, a albumina, conforme maior for o dano, conforme for maior for o dano no fígado, mais ele perde a capacidade de síntese. Não tem nenhum outro órgão que vai sintetizar albumina. Então, qual é a consequência? O nível de albumina sérica diminui. Tá ok? Proteínas totais. As proteínas totais é quando tu soma todas essas proteínas plasmáticas. Esse exame é chamado de proteínas totais. Então, olha só, mais de 300 proteínas diferentes foram identificadas somente no plasma sanguíneo. Aqui a gente vê aqui, né? Coloca a banda, tá um bocado de proteína aqui diferente. Muitas delas apresentam papéis bioquímicos específicos. São determinadas nas investigações de várias doenças. Também como na cirrose, quando tem ascite está presente. Quando na cirrose, quando o paciente tem ascite, essas proteínas elas baixam. O que acontece normalmente na prática é assim, vem a proteína total, dose a proteína total. Aí junto com a proteína total, dose a albumina. Aí, por exemplo, baixou a proteína total, baixou a albumina, o problema é hepático. Porque lembre que 60% ali é só albumina. 60% dessa proteína total. Tá ok? Agora, por exemplo, tu tem um aumento de proteínas totais, aí baixou a albumina, aí tu já imagina uma doença autoimune. Tá ok? Esse aqui seria as outras proteínas. Como é, professor? Não entendi. Aqui nessa interpretação, porque Que o senhor falou de os, hepática e de autoimune. os dois exames são solicitados juntos, entendeu? A proteína total, e albumina. Você entendeu? Tá. Eles são solicitados juntos. Tá. Aí, por exemplo, quando os dois baixam, você baixou a albumina e baixou junto com essa proteína total, isso aqui é um problema hepático. Mas tem situações que baixa a proteína total, quer dizer, a proteína total se mantém ali do mesmo nível ou relativamente alta, com baixa de albumina, aí significa o quê? Que essa banda aqui, ela aumentou. Essa gama globulina aqui, ela aumentou. Então, é uma suspeita de hepatite autoimune, acompanhada da baixa da albumina. Aí, só que aí vai ter que ser melhor investigado, entendeu? Aí, para isso, tem esse exame, né? Que é as bandas. Você vai lá, faz as bandas. Então, no caso, se for proteína aumentada e albumina aumentada, é hepático o problema, é? Não, diminuída. Os dois diminuídos? Os dois diminuídos. É hepático. É hepático. Tá, entendi. Ei, mas lembra que tem aqueles interferentes lá. Aqueles que eu falei lá para vocês, eles também baixam. Desnutrição. Desnutrição também baixa a proteína total. Entendeu? Então tem que ser acompanhado todo o histórico do paciente. Tá ok? Uhum. Tá. Aqueles lá da primeira... início, baixo também. Tá baixa também, que é desnutrição, enteropatias perdedoras de proteínas, paciente com lesão no néfron, né? Paciente renal, perdedoras de proteína. Então, situações que também perdem proteínas. Tá. Dosagem. O soro sem hemólise não lipêmico, né? Amostra refrigerada, tem que estar em jejum. Aí tem umas situações que está elevado, outras que está falsamente reduzido. Isso aqui eu acho que eu nunca vi isso cair. Se cair, bicho, ninguém vai acertar, pelo amor de Deus. O método da amostra reage com íons cobre e da cor violátil.
Uma cor violeta. Tá ligado o teu microfone, Resta? Ah, obrigado. Uma absorvância de 500 nanômetros proporcional à concentração da amostra. Esse aqui é o valor de referência. Esse aqui é o valor de referência das proteínas totais. Aqui já é o que? Albumina. Já na albumina, é o verde de bromocresol, tá? Em meio ácido. Que você mede 630 nanômetros. A gente tem aqui de 3,5 a 5 gramas. Então, veja que são dois exames, entendeu? Que eles estão relacionados. Ambos com a função hepática. Um é proteína Alan, total. volta esse outro slide, por favor. Volta aí. Tá aqui. Proteínas totais. Bora botar aqui para não Isso, o confundir. método. Tá. E é proteínas totais. Elas reagem com íons cobre. Tá vendo? Em meio alcalino, dando cor violácea. Aí esse aqui é o valor de referência. Tá ok? Esse aqui é proteínas totais. Tá ok? Depois eu vou gravar e vocês podem ir anotando tudinho. Deixa eu não estar com tanta pressa assim também, né? Tá, proteína total reage com cobre, é isso? É, com íons de cobre e meio alcalino, originando um complexo de cor violácea. Cor violeta, né? Tá. Tá. Esse aqui não é o único método, tá, para dosar proteína. Lá na apostila de vocês, eu estava vendo uma questão lá que é só sobre esses métodos de dosar proteína. Só que não é uma questão bem de bioquímica, né? Que eu vi que ele pega como referência a farmacopeia brasileira. Mas eu vi lá os métodos, ele fala azul de comacil, eu acho que ele fala lá verde de bromocresol. Vou dar uma olhada com mais detalhe essa questão. A gente vai resolver depois, né? A gente vai resolver depois essa questão. Quanto tempo a gente tem de aula? Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque aqui a gente só pode ficar 40 minutos, né? Aí ele fecha automático. Mas aí ele fechando, a gente pega e abre de novo. Vocês querem saber. Albumina. Deixa eu marcar aqui para vocês. Albumina presente na amostra reage com verde de bromocresol. Verde de bromocresol. E meio ácido. Formando um complexo, que é a quantificação fotométrica em 630 nanômetros. Esses aqui, gente, eles não são os únicos métodos. Mas depois a gente vai ver um pouco melhor o método, quando a gente for resolver a questão lá. É que ele fala do verde de bromocresol e o púrpura de bromocresol no livro. E para proteínas totais, ele fala de um outro método aqui também, que é o azul de comacil. Azul de comacil, depois a gente vai ver isso melhor, tá? Tá ok, vou passar aqui. Só um detalhe, a gente vê que no idoso o valor é um pouco menor, né? A gente vai perdendo essa capacidade de síntese proteica. Quando a da idade existem muitas enzimas, né, envolvidas nisso. Então é fisiológico que você perca isso. Aí qual é o outro teste para avaliar a função sintética? É o TP, gente, TP. Vou marcar aqui para vocês. TP significa tempo de protombina. Tempo de protombina. O tempo de protombina ele é um exame da coagulação, tá? E nem é feito na parte de bioquímica no laboratório, ele é feito na hematologia. Mas eu já vi assim, muitas solicitações de paciente hepático que eles vão lá e pedem só o TP. Isso é de rotina, pede só o TP mesmo, para avaliar a função hepática. Normalmente é aquele paciente grave já, hepatite grave. Ele vai lá e pede só o TP. Ele pede assim, TGO, TGP, né, AST, gama-GT, fosfatase alcalina, albumina, proteínas totais, aí tu vê lá, TP. Lá pelo meio, cara, os caras avaliando. Isso aqui acontece de fato. Então, olha só, o tempo de protombina avalia os fatores da via extrínseca da coagulação.
que é o 2, 5, 7 e o 10. Como já mencionado, a exceção do fator de Van Willebrand, que é produzido pelas células endoteliais e plaquetas, né? Todas as proteínas da coagulação são sintetizadas no fígado. Tá? Só tem uma exceção, que é esse fator Von Willebrand. Então, o resto, tudo é sintetizado no fígado. Fator 1, fator 5, 7, fator 10, todos são sintetizados no fígado. Além disso, né, o fígado também sintetiza os inibidores da coagulação. Não entendi, professor. Ok. O Pode falar. 2, 5, 7 e 10 é no fígado? São todos sintetizados no fígado. Quais são os que o senhor disse que não são sintetizados no fígado? Só tem um que não é sintetizado Você aqui, acabou ó. de falar. Fator Von Willebrand. É a única tá. exceção. A única exceção. O resto relacionado à coagulação, tudo é no fígado. Tá. Tá. Só esse aí que não é no fígado, né? Só esse. Esse aqui é a exceção. É o único que não é no fígado. Tá, Tá. ok? Aí coloca assim, além disso, por exemplo, inibidores da coagulação, como antitrombina 3. Aqui já a gente está falando mais de coagulação, né? Mas, por exemplo, antitrombina 3. A gente sabe que esse processo de coagulação é igual uma balança. Tem aqueles procoagulantes e aqueles anticoagulantes. Em linhas gerais, são proteínas. Então, todos são sintetizados no fígado. Antitrombina 3, alfa-2 macroglobulina, alfa-1 antitripsina também são sintetizadas no fígado. Ou seja, o fígado aí tem uma relevância para o processo de coagulação, para que ele funcione, a cascata da coagulação funcione de forma adequada. Tá ok? Tá. Tá ok, então. Tá ok. Então, olha só. Peraí que tá um ruído aqui. Deixa eu explicar. A coagulopatia mais comumente observada, ou seja, alteração do processo de coagulação, é mais comumente observada na insuficiência hepática, que o paciente já está mesmo com o fígado bastante comprometido. Ai, gente, deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, na cirrose, você altera a TP. Na hepatite fulminante, TP está alterado. E na coagulopatia intravascular disseminada, que por vezes acontece na hepatite fulminante. Essa condição é caracterizada pelo aumento do consumo dos fatores da coagulação. Ou seja, o que vai acontecer quando você fizer o exame de TP lá? O TP vai estar elevado. O TP, gente, ele é medido em tempo. Confesso para vocês que eu não recordo o tempo. Não sei se eu coloquei aqui na aula, mas eu acho que... Não sei se é... Depois eu vou até dar uma olhada. É unidade de tempo. Aí o que acontece? Esse tempo vai estar elevado. Se era 10 segundos, vai dar 15 segundos, 20 segundos. Só a nível de exemplo. Então, o TP nessa situação vai estar elevado. Na situação de cirrose, de hepatite fulminante, situações que o fígado perde a sua capacidade de síntese. Tá ok? Tudo tranquilo até aqui? Existem outros marcadores, certo? Que eu não falei aqui para vocês. Esses que eu falei, eles são os principais. São os principais, tá? Tem outros marcadores que ele fala aqui que eles não são comumente utilizados, mas que eu vou abordar com vocês quando a gente for resolver as questões. Aí eu vou falar, olha, tem esse marcador aqui, tem esse. Esses aqui são os principais, que são pedidos em rotina mesmo. Os outros são muito mais raros, até mesmo cair. Tá ok? Por exemplo, alfa-fetoproteína. A alfa-fetoproteína é um marcador, né? Ele é até considerado marcador de câncer hepático. Ele fala aqui da alfa-fetoproteína. Ele fala aqui, gente, da desidrogenase lática. Só que é o seguinte, ela não é muito específica para o fígado. E assim, é muito difícil pedir, mas ele pede aqui. Ele fala aqui no capítulo. Ele fala aqui no capítulo. Depois eu vou até passar para vocês. Ele fala bastante da desidrogenase lática.
Quando a gente for, eu vi ela na questão. Quando a gente for fazer a questão, eu vou explicar para vocês como é a interpretação dela. Tá? Bora seguir aqui. Então, assim, como é que ele finaliza o capítulo aqui? Ele fala o diagnóstico de algumas doenças hepáticas. Tá? Ele fala desse diagnóstico. Porque, por exemplo, dá para a gente fazer, dá para a gente entender, né? Dá para a gente entender basicamente com o que a gente estudou aqui. Mas ele especifica bastante. Porque o processo é difícil, tá? Então, vamos lá. Diagnóstico das doenças hepáticas. Ele começa pela hepatite. Aí, assim, como é que é o comportamento desses marcadores na hepatite? Como é que acontece? Olha só, a hepatite costuma manifestar clinicamente com sintomas de fadiga e anorexia. Isso aqui são sintomáticos. Né? Depois isso aqui evolui, né? Para icterícia, edema, dor, etc. Ao nível microscópico, o que se observa? A lesão celular e necrose, que em geral são mínimas. São causadas tanto pelo dano celular direto, induzido pelo vírus, ou por agente tóxico, que pode ser inclusive medicamento, né? Ou álcool, ou drogas, ou via resposta imune, que é no caso da hepatite autoimune. As causas mais comuns de hepatite, gente, 90% dos casos são as hepatites virais, tá? 90% dos casos são hepatites virais. Aí, desses casos de hepatite virais, 50% é hepatite B, que é o mais comum, 25% A, e 20% são hepatite C. Aqui está dando 95%, né? Não, 80%. 95%, está faltando 5%. Tá, obrigado, filha. Tá ok? Aí vamos lá. Na hepatite, o achado mais importante, aí agora ver como é o perfil bioquímico do paciente com hepatite. Então, na hepatite, o achado mais importante, a elevação das aminotransferases. Então, se lembra da ALT e da ART? Na hepatite, elas vão estar elevadas. Tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Elevação na concentração das aminotransferases. Para valores elevados, né? Superior a 200 unidades, às vezes 500 e até 1000, dependendo do grau ou a intensidade que a hepatite vai acontecendo. Normalmente na hepatite você tem, naquele processo inicial, você tem mais aumento da ALT. É isso que ele está falando aqui. A proporção ALT normalmente favorece a ALT, ou seja, a ALT está mais alta que a AST, naquelas fases iniciais da hepatite. Rapidinho, espera um momento aqui, rapidinho. Já vai terminar aqui, tá, gente? Voltei. Aí saí aqui sem querer. Então, ou seja, o principal achado da hepatite, só um marcador, é o aumento das transaminases. Normalmente aumenta as duas. Quem aumenta mais? A ALT. A ALT está maior que a AST. Tá ok? A bilirrubina, com frequência, encontra-se aumentada também, tá, gente? E é composta pelos dois tipos. Tu tem a bilirrubina total aumentada, mas tu tem tanto a direta como a indireta aumentada. Essa bilirrubina que dá um dos principais aspectos clínicos, né, da hepatite, que é o paciente ficar ictérico. A pessoa fala, ficar amarela, né? A pessoa fica com aspecto amarelo. Então, o que está causando aquilo é bilirrubina, entendeu? O paciente está com icterícia, com certeza a bilirrubina dele está alta. Como se explica isso? Olha?
O aumento dos níveis de bilirrubina indireta se deve à incapacidade dos hepatócitos lesados de conjugar a substância. Vocês lembram lá da primeira aula, né, que chega lá a bilirrubina indireta no fígado. E lá no depósito ela vai fazer o quê? Ela vai converter ela em direta, ligando ela ao ácido glicurônico. Só que como tu tem uma lesão, agora como tu tem um processo inflamatório, o fígado não consegue mais fazer isso. Então você tem um acúmulo da bilirrubina indireta. Isso normalmente é indireta. E a direta? Enquanto que a elevação dos níveis de bilirrubina direta decorre do bloqueio dos canalículos comprometidos, secundariamente ao processo inflamatório. Ou seja, a indireta que chegou, ela não é mais convertida, né? E aquela que já foi convertida, ou seja, que está ligado ao ácido glucurônico, que a bilirrubina é direta, e não consegue secretar no sistema biliar. E não consegue, em decorrência desse processo inflamatório. O que acontece? Ela volta. Ela volta. Então, você tem um aumento da bilirrubina total, tanto da fração direta como indireta. Ou seja, a bilirrubina direta, decorrente do bloqueio dos canalículos comprometidos secundariamente ao processo inflamatório, que ocorre durante a fase aguda, no processo agudo da hepatite. Aí, olha só, aqui, aquela enzima que eu estava falando para vocês. Devido ao dano dos hepatócitos, você também tem um aumento, queria até que vocês anotassem, a desidrogenase lática. Aumenta discretamente. Desculpa, a lactato desidrogenase. Que ela também é um marcador, só que ela é muito inespecífica. Ela está nos eritrócitos, ela está no tecido muscular, mas ela também aumenta. Ele cita isso lá, então a gente tem que estar preparado, tem que saber isso. Tá? Mas, por exemplo, ela em comparação à arte alt, pelo amor de Deus, ela é muito menos específica. Certo. A menos que a hepatite seja severa e envolva totalmente o fígado, até progredir para uma insuficiência hepática fulminante, o conteúdo de proteínas total, a albumina permanece nos limites normais. Ou seja, lembra que eu estava falando agora com vocês? Então, proteínas totais e albumina na hepatite, gente, na hepatite aguda, no processo hepático ali, elas vão estar normais. Tá ok? Ah, mas por quê? Porque assim, a lesão, para te baixar a albumina e proteínas totais, ela tem que estar ali com 80% de lesão. Então, ela leva um tempo para que isso aconteça. Então, no processo ali, no processo agudo, no início da hepatite, está normal, tanto a albumina como as proteínas totais. Ou seja, o fígado ele perde hepatócito, mas ele ainda mantém ali uma capacidade de síntese. E mantém uma capacidade de síntese. Então, você encontra níveis normais desses dois marcadores. Rapidinho, quando vocês forem ler lá no capítulo, aqui eu estou dando só ênfase na parte bioquímica, tá? Por exemplo, um quadro desse, arte alt elevado, predomínio da alt, bilirrubina elevada, proteína e albumina normal, é hepatite. Mas não dá para dizer qual é o tipo de hepatite. Você dá para dizer que o paciente tem uma hepatite, alguma coisa está causando um dano no fígado dele. Aí, o que ele tem que fazer? Tem que pedir os marcadores das hepatites virais. Aí parte para a parte imunológica, entendeu? Isso a gente vai ver lá na imunologia. Quais são os marcadores, como você determina se é hepatite A, B ou C. Tá ok? Ou se é uma hepatite medicamentosa, né? Ou consumo do álcool excessivo. Tá ok? Cadê a hepatite aqui? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Certo, bora continuar aqui. E da hepatite alcoólica? A gente está falando da hepatite alcoólica, ela tem uma pequena diferença da hepatite. Que é, não dá para fechar, não dá para te afirmar, mas ela tem uma pequena diferença. Tu tem essas alterações que eu falei para vocês, que é arte alt elevada, bilirrubina elevada, desidrogenase ligeiramente elevada, aumento do, quer dizer,
albumina e proteínas totais normais. Isso aí acontece. Mas aí olha a diferença. Na hepatite alcoólica, o padrão anterior descrito, anormais, se mantém. Aí só tem uma diferença. Neste caso, a arte, exceto no caso da arte, principalmente a arte mitocondrial, os níveis dessa enzima com frequência se tornam desproporcionalmente elevados à ALT. Vocês lembram que eu falei lá que a ALT está mais alto que a arte, né? Vocês querem que eu volte? Eu vou voltar aqui. Olha só. Como é que ele fala isso? Olha, proporção arte-ALT em geral favorece a ALT. Ou seja, a ALT está mais alta que a arte. Na hepatite. Na hepatite alcoólica, aquela causada, tem uma pequena diferença. A arte vai estar mais alta que a ALT. Tá ok, gente? A arte vai estar mais elevada que a ALT. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Tá ok. Tá lá dentro. Os níveis dessa enzima com frequência se tornam, então, ou seja, além disso, tem um aumento na concentração da gama-GT. Na gama-GT, olha. Na hepatite, que eu estava falando anterior, a hepatite aguda, tu não aumenta muito a gama-GT. Tu aumenta um pouquinho a fosfatase alcalina, quando aquela inflamação ela é geral. Se ela for geral e pegar o hepato, o sistema biliar, tu tem um pouco de aumento da fosfatase alcalina. E na hepatite alcoólica, não. Tem aquele padrão, só que a arte está mais alta que a ALT. E você tem um aumento da gama-GT, acompanhado de modo desproporcional à elevação da fosfatase alcalina. Tá, ok? Aí dá para você diferenciar. Não é que tu vai fechar o diagnóstico, mas isso aí mostra uma pequena diferença. Tá ok, gente? Como é que é feito o diagnóstico da hepatite se ela é crônica? No final das contas pela biópsia, né, do fígado. Vocês querem saber ali como tá e tal, tem que ser feita a biópsia. Normalmente é um exame invasivo, né? Um pouco mais difícil de ser realizado. Bora lá, bora seguir. Congestão passiva crônica. Na congestão passiva crônica envolvendo o fígado, na maioria das vezes é uma condição, gente, que ela é secundária à insuficiência cardíaca congestiva. Então, o paciente tem uma insuficiência cardíaca por uma causa qualquer lá, insuficiência cardíaca, e desenvolve o que é chamado de congestão passiva crônica do fígado. Por que isso acontece? A pressão retrógrada, a partir do lado direito do coração, é transmitida para os sinusoides hepáticos, por meio da veia cava inferior e das veias hepáticas. O aumento da lesão, o aumento dessa pressão provoca a dilatação do sinusoide, que por sua vez causa algum tipo de dano físico. Ou seja, a elevação dessa pressão, né, que ocorre na insuficiência cardíaca, ela lesiona os hepatócitos. Então, o paciente ele passa a ter uma pequena alteração ali hepática. Tá ok? Então, como é que é essa alteração? Como resultado, observa-se um discreto aumento nos níveis de aminotransferases, ou seja, da arte e da ALT. É o principal achado, tá? E ocasionalmente, ou seja, de vez em quando, né, eventualmente, tu pode ter uma hiperbilirrubinemia branda. Não é como na hepatite aguda, né? Que você tem um aumento das duas. Aqui não, ocorre de maneira branda. Além disso, os outros analitos utilizados na determinação da função hepática usualmente se mantêm em seus intervalos de referência. Tá ok? Então, na congestão passiva crônica, discreto aumento das aminotransferases, eventualmente hiperbilirrubinemia, e os outros analitos estão normais. Tá ok? Bora seguir.
Outra condição que ele traz lá, cirrose. Ele escreve lá cirrose. Deixa eu marcar aqui, pegar aqui o ponteiro. Falar da cirrose hepática. Bem, bora primeiro entender o que é. A cirrose hepática é uma condição resultante de fibrose parenquimatosa e da regeneração nodular hepatocítica. Ou seja, isso aqui decorre de um processo crônico de doenças que vão levar a esse processo de fibrose e regeneração. Essa regeneração já não é mais o hepatócito, já é tecido fibroso. Tá? Aí, por exemplo, ela ocorre muito no alcoolismo, né? Não dá para escrever aqui. Mas ela ocorre muito no alcoolismo. Cirrose decorrente de alcoolismo. Tá ok? Mas não somente isso. Além do alcoolismo, né, tem outras doenças. Por exemplo, doenças sistêmicas podem predispor o indivíduo a desenvolver cirrose. Aí, quais são essas doenças aqui? A hemocromatose, por exemplo, né? Que é o quê? O excesso de ferro que se deposita em diversos tecidos, incluindo o fígado, onde se torna tóxico aos hepatócitos e predispõe a cirrose. Aqui outra doença, doença de Wilson. Eu vi questão lá de doença de Wilson, hein? Lá na apostila. Bora aqui, que já com isso aqui já dá pra gente matar a questão lá. Na doença de Wilson, gente, é a deposição de cobre, tá ok? No fígado. Também exerce efeitos tóxicos e pode levar a hepatite crônica ativa e também a cirrose, tá ok? A doença de Wilson. Uma doença genética, se eu não me engano, ele não especifica muito aqui, tá? Paciente com deficiência da alfa-1 antitripsina. A deficiência dessa proteína gera um estado de proteólise nos hepatócitos, que é quebra de inúmeras proteínas. Aí o paciente, com o tempo, essa alteração vai desencadear a cirrose hepática. E nas hepatites crônicas? Na hepatite crônica, o paciente está o tempo inteiro ali com arte alta elevada. Arte alta elevada. Isso aqui é alteração da bilirrubina. De maneira crônica, no final, com o passar do tempo, ele vai desenvolver cirrose hepática. Aí, por exemplo, a hepatite crônica se deve à presença persistente do vírus da hepatite B ou C na circulação, bem como na doença autoimune, que é a hepatite autoimune. Os pacientes que têm hepatite B ou C têm que tomar, né, medicação para controlar a carga viral. Isso aqui vai tomar o resto da vida, né? Sabe que depois que a gente pega um vírus aí, vai ficar ali para sempre. Aí ele tem que tomar o medicamento, fazer as dosagens dos marcadores hepáticos, fazer a quantificação, né, a carga viral, ver se ele está controlando as doenças. Elas são perfeitamente controladas. Tá ok? Sim, mas aí como é que é? O diagnóstico definitivo de fibrose ou necrose e inflamação é realizado por meio de exames de biópsia hepática. Mas é assim, a biópsia, como eu falei anteriormente, ela é muito invasiva, né? Você fazer uma biópsia hepática. Então, antes de você fazer, você tem que fazer um perfil bioquímico. Aí, se ele tiver aquele perfil, uma indicação, aí eles vão para a biópsia. Então, olha só. À medida que a cirrose progride, envolve maior que 80% do parênquima hepático, ou seja, aquela cirrose ela já comprometeu 80% do fígado, a função do fígado se torna comprometida. Tá ok? Então, por exemplo, a síntese, que a gente falou agora há pouco. A síntese de proteínas totais cai a níveis baixos, do mesmo modo que a síntese de albumina. Ou seja, na cirrose hepática, tem baixos níveis de proteínas totais e baixos níveis de albumina. Lembrando, se for aquela autoimune, né? Se for autoimune, na proteína total tem uma fração que pode levar ela para cima, que são as gama, né? Gama globulinas. Tá horrível minha letra, né? Gama globulinas. Tá ok? Então,
Na cirrose hepática, a síntese de proteínas totais, como de albumina, estão comprometidas. Aí vem mais. A compressão dos ductos biliares intrahepáticos e colandíleos resulta na diminuição da excreção da bilirrubina e sais biliares. E, consequentemente, hiperbilirrubinemia e elevação dos níveis de fosfatase alcalina, gama-GT e 5-NT, que é 5 nucleotidases, que depois eu vou falar para vocês o que é. Que é um marcador também que ele é muito pouco pedido, mas é um marcador hepatobiliar, tá? Que ele está encontrado em lesões hepatobiliares. Então, ou seja, na cirrose, tu encontra proteínas totais e albumina baixa, aí tu encontra fosfatase alcalina e gama-GT alta. Tá ok? E a concentração das enzimas, das transaminases? A concentração sérica das enzimas, tais como ART e ALT e até a EDH, pode permanecer normais ou diminuir. Vejam só, na hepatite aguda elas estavam altas. Aqui não, elas já não vai estar alta. Ou ela está normal ou ela está diminuída. Aí por que isso acontece? Te vê que esse padrão aqui é bem diferente da hepatite aguda, né, pessoal? Uma coisa bem diferente mesmo. Aí por que acontece isso? É assim, caso haja uma lesão em andamento, não, por que isso acontece? Porque você já perdeu 80% dos hepatócitos. Só vai estar com 20% ali, entendeu? Essas enzimas, elas vêm da onde? De dentro dos hepatócitos. Tchuc. Então, bora dizer assim, elas vão cair 80% do nível delas, das 3. Aí, por isso que na cirrose você encontra elas baixas ou normais. Bora dizer assim, agora só vai ter 20% dos hepatócitos para liberar elas no soro. Caso haja uma lesão em andamento que envolva hepatócitos, os níveis séricos dessas enzimas podem se tornar discretamente elevados. Ou seja, se não tiver ali, se tiver na fase inicial da cirrose, bora dizer assim, na fase inicial da cirrose hepática, tu pode ter ela normal ou discretamente elevada. Então vejam vocês que esse processo, ele é um processo dinâmico, né? Eu acho que assim, não é decorar isso aqui, até porque ele não é fixo, mas entender como que acontecem esses processos. Né? Por exemplo, na hepatite aguda, tu aumenta a ART-ALT. Ele aumenta porque tu rompeu ali o hepatócito. Rompeu da extravasa imediatamente. Mas na hepatite aguda, ela ainda vai... Normalmente ela não atinge todo o fígado. Aí o fígado ainda consegue manter a albumina e proteínas totais normais. Vocês entenderam? Mas em compensação você tem aumento da bilirrubina. Aí na cirrose já não. Ele não consegue mais manter a síntese, porque tu já perdeu mais de 80%. Você entendeu? Aí a ART e ALT vão estar ou normais ou baixas, porque não tem hepatócito para liberar, entendeu? Então isso aqui é um processo dinâmico. No final eu fiz uma tabelinha assim, com um resuminho e tal. Eu acho que vocês têm que fazer de vocês. Mas, assim, tem que entender como isso aqui funciona, né? Que na hora da questão vai vir uma salada lá. O cara faz uma salada com isso aqui. Eu já estava olhando as questões. Tá ok? Então, resumidamente, proteínas totais albumina baixa, elevação da fosfatase alcalina gama-GT, 5 nucleotidades, concentrações séricas das aminotransferases normais ou baixas. Tá ok? Que você já tem um comprometimento de mais de 80% dos hepatócitos. Vamos seguir aqui. Olha só, nos estágios mais avançados da cirrose, aí tem outros marcadores, né? O nível de amônia no soro se torna significativamente elevado. Aqui já o cara já está no final do processo, ou seja, ele está quase para levar o farelo. Então você já começa a ter a amônia elevada. Aí a pessoa já começa a delirar, entendeu? Já começa a passar mal, porque a amônia ela é muito tóxica no sistema nervoso central. Aí o que ele fala? Nos estágios mais avançados da cirrose, os níveis de amônia do soro se tornam significativamente elevados.
e correlaciona isso, a grosso modo, com o grau de encefalopatia. O que acontece aqui é o seguinte, no fígado, gente, ocorre o ciclo da ureia. O que é o ciclo da ureia? Ele pega o nitrogênio, esse nitrogênio que vem das proteínas, que vem dos aminoácidos, das purinas, e joga na ureia, forma a ureia para ele ser excretado no rim. Essa via era totalmente hepática. Então, se tu perde a função hepática, e não consegue mais fazer isso, e não consegue mais produzir ureia, aí acontece o quê? Começa a acumular amônia. E a amônia é tóxica. Aí o paciente desenvolve encefalopatia. Por ser o fígado local onde ocorre a síntese de todos os fatores da coagulação, exceto o fator VAM e o DBRAM, é visto que essa síntese diminui acentuadamente na cirrose. Como resultado, observamos o aparecimento de distúrbios da coagulação. Aí aqui ele dá o destaque das duas vias, o TTPA, né, e o TP, que eu já falei aqui para vocês. Se encontram prolongados, ou seja, onde era 12 segundos lá, passa para 24 segundos. E às vezes, naqueles casos mais graves, incoaguláveis. Não coagula, passa 2 minutos aí não coagula de jeito nenhum. Que é naqueles pacientes bem graves. Tá ok? Vamos para a próxima. Obstrução biliar pós-hepática ou pós-hepatocítese e pós-hepatocítica. Olha só, o que é isso? A obstrução biliar pós-hepática se refere ao bloqueio dos ductos intra- e extra-hepáticos e ou bloqueio da excreção da bilirrubina, oriunda dos hepatócitos, para dentro dos canalículos. Para dentro dos canalículos, levando ao refluxo da bile para os hepatócitos. Ou seja, o que era para excluir a bilirrubina, ela está impedido fisicamente. Não, a forma mais comum é cálculo, quando o paciente tem cálculo biliar. Aí acontece o quê? Que ele volta para o hepatócito. Aí do hepatócito ele volta para a circulação. Causando, assim, a causa mais comum dessa condição é chamada de colelitíase, que nada mais é do que o cálculo biliar, que é um entupimento, obstrução biliar pós-hepática. Aí qual é o achado que a gente vai encontrar aqui? Provoca elevação do nível de bilirrubina, principalmente a bilirrubina direta. Aqui tu não tem a lesão do sistema hepatocelular, né? Então chega a bilirrubina indireta lá, ela é conjugada, mas ele só não consegue excretar. Então ele meio que acumula até que ela dá refluxo. Então tu tem um aumento da bilirrubina total, aí quando tu vai olhar essa fração, tu vê que é a fração bilirrubina direta, que é acompanhada também pelo aumento da fosfatase alcalina e da gama-GT. E as transaminases estão normais, discretamente elevadas ali, estão normais. Aí esse é um quadro, é o perfil hepático característico de colitíase, de obstrução do sistema biliar, tá? Deixa eu ir passando aqui no livro. Essa parte aqui, gente, ela tá bem no final, tá? Aí é legal vocês darem uma lida. Aqui eu tenho um resumo, lá ele detalha mais. Você vai dar uma lida, você vai ver lá. Vai estar bem detalhado. Tá ok, bora seguir aqui. Lesões hepáticas que ocupam espaço. Lesões que ocupam espaço. É desse jeito que tá lá mesmo, tá? Lesões que ocupam espaço. Aí que condição é essa, né, gente? As lesões hepáticas que ocupam espaço, que ocupam extensas áreas do órgão, são causadas em grande parte por câncer metastásico, ou seja, um tumor que se implanta lá no fígado e vai crescendo, entendeu? Ou seja, ele vai ocupando espaço ali, dentro do fígado. É assim, um pequeno percentual dessas lesões se deve ao aparecimento, por exemplo, de linfomas, carcinoma hepatocelular primário, ou de angiosarcoma hepático, bem como lesões benignas, como, por exemplo, hemangiomas no fígado. Hemangioma no fígado. Esse hemangioma no fígado é como se fosse um sinal, né, que dá no fígado e vai crescendo ali.
e não sofre metástase. Mas se ele começar a crescer muito, ele vai causar alteração hepática. Aí qual é o achado desse tipo de lesão? São os aumentos isolados dos níveis de duas enzimas hepáticas. Que ele coloca aqui fosfatase alcalina e lactato desidrogenase, LDH. Então esse aqui é o principal achado. Agora, é claro, para fechar esse diagnóstico aqui, tem que ser exame por imagem, né? O cara faz ultrassom, ressonância magnética, tomografia, né, do abdômen total. Então, o aumento da concentração de fosfatase alcalina é causada pela invasão por uma ou várias massas dos canalículos e colangíolos, ou até principalmente dos ductos biliares. Aí você coloca um aumento. É engraçado, eu achei assim, que ele não aumenta a gama GT, né? Ele não aumenta uma situação que tu tem um aumento da fosfatase alcalina, mas não tem aumento da gama GT. São causados por tumores. Aliás, no texto, eu estou olhando aqui o texto, no momento algum ele não fala nada ele não fala nada de gama GT. Ele não fala nada. Se vier na questão, nem vem gama GT. Isso vocês podem ficar tranquilos. Sabe que eles pegam mesmo, como está escrito no livro, né? Epsiline, como está no livro. Então, lesões, LDH e fosfatase alcalina. Não tem erro. Lesões que ocupam espaço. Muita gente tem hemangioma aqui, viu? Bora para insuficiência hepática fulminante. Uma condição aguda, né? Que às vezes acometem as pessoas e tudo. Esse negócio de lesão hepática, o principal sintoma, né? Dos primeiros, fraqueza, tal, como a gente falou aqui. Mas é a icterícia. Uma vez chegou lá no laboratório um rapaz que ia viajar para os Estados Unidos. Filha de uma funcionária lá. O cara só olhava para a pessoa assim e tava normal, cara, normal. Aí tu vê a importância desses exames. Aí quando ele fez os exames lá, tudo alterado. Fosfatase alcalina, gama GT, AST, ALT, só as proteínas que estavam normais, né? Albumina e proteínas normais, mas tinha alteração desses 4 marcadores. Ou seja, ele estava com o quadro inicial de uma hepatite. Só que a gente provavelmente era hepatite viral, mas ele não tinha nenhum sinal clínico, assim, tu olhava e ele estava saudável. Imagina que ele deve ter cancelado a viagem, né? Um transtorno. Então, bora lá. Insuficiência hepática fulminante. É engraçado, né, cara? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, porque aí só me dá 40 minutos, né? Ainda não deu 40 minutos de aula. Na insuficiência hepática fulminante, o que é isso? Já deu, sim, ela. Ele falou que a reunião não estava mais com limite de tempo ainda agora, hein? Mentira! Por quê? Foi na hora que tu levantou. Ah, vai saber. Acho que na hora que eu levantei. Pois é, apareceu uma mensagem. Esta reunião não está mais com limite de tempo. Ah, bacana. Porque eu tô preocupado aqui com o tempo, achando que o tempo vai acabar a qualquer momento e tudo. Ah, até passou já, não foi? Ih, mais de uma hora já. Ah, tá bom, então. Bora aqui que a gente está finalizando já. Bora finalizar. Então, olha só. Na insuficiência hepática fulminante, uma condição altamente fatal. A massiva destruição do tecido hepático que resulta em falência hepática total. Falência hepática total, insuficiência fulminante. Dependendo da natureza e da extensão da destruição, o processo definitivo de regeneração deixa de ocorrer. A gente sabe que o fígado ele tem uma capacidade de regeneração, é o único órgão que tem, mas nesse processo aqui, nessa insuficiência, dependendo, né, da intensidade e tal, não dá nem tempo que ocorra a regeneração. O paciente já vai levar a óbito. Por outro lado, diante de um processo de morte celular limitado, os hepatócitos, em outras condições, ele consegue, em algumas não. Por outro lado, diante de um processo de morte celular limitado, os hepatócitos conseguem se recuperar em caso de lesão aguda. E a função hepática normal é recuperada. As causas que determinam essa condição são pouco compreendidas.
Aí cita lá quais são, né? Aí a principal aqui é chamada síndrome de Rey. Vou marcar aqui para vocês. Síndrome de Rey é um exemplo de uma insuficiência hepática fulminante. Ela comete quem? Normalmente em crianças com infecção viral e febre, que são tratadas com aspirina. Por isso a aspirina, ele coloca aspirina mesmo, né? Deixa eu ver aqui no livro, rapaz. Síndrome de Rey, ele coloca aspirina. Sabe que a aspirina é o AS, né? Então o AS ele tem essa contraindicação, ácido acetil. Ele tem essa contraindicação, tá, gente? O uso em crianças com infecções virais. O que acontece? A criança tem a infecção, ela é tratada, aí decorrida 1 a 2 semanas pós a dissipação da infecção e da febre, a criança repentinamente apresenta encefalopatia secundária à hiperamonemia, ou seja, aumento do nível de amônia, como consequência de uma insuficiência hepática aguda. Isso aqui é chamada síndrome de Rey. Aí, quais são os achados laboratoriais? Os achados laboratoriais diagnósticos da insuficiência hepática fulminante são rápidos. O que você tem? Aumento dos níveis séricos das aminotransferases, ou seja, AST e ALT, sendo que a ART ela aumenta mais que a ALT. Então, a gente vê que isso aqui é uma diferença da hepatite, né? Da hepatite aguda. Na hepatite aguda, é um processo rápido, mas que aumenta a ART e a ALT, mas privilegiando a ALT. E na insuficiência hepática fulminante, é um processo agudo também e que prevalece o aumento da AST. Nesse período, gente, que isso aqui fala que é mais ou menos uma semana, o conteúdo de proteínas totais da albumina cai notavelmente. Ou seja, ele está perdendo função ali de maneira muito rápida. Logo em seguida, ao aparecimento desses padrões, você tem o quê? Os níveis séricos de amônia aumentam rapidamente, causando a encefalopatia. As concentrações da LDH, fosfatase alcalina e bilirrubina aumentam de modo acentuado, ou seja, você tem um processo de tudo aumentar. Todas essas alterações já descritas ocorrem em um período de cerca de uma semana. Após mais outra semana, os níveis séricos de AST e ALT tornam-se notavelmente baixos. Ou seja, é como se você perdeu todos os hepatócitos. Aí o AST alto passou ali uma semana daquele processo de destruição do fígado, né, da pessoa. Ou seja, vai cair a AST alto até níveis indetectáveis. Esse achado indica que houve destruição, uma total destruição do tecido hepático viável. Ou seja, um processo rápido, né? Isso não é somente a síndrome de Rey que causa, tá, gente? A gente fala aqui de outras situações. A necrose panhepática, esteatose microvesicular, fígado gorduroso durante a gravidez, são outras situações clínicas que ocorrem insuficiência hepática fulminante. Tá? O paciente normalmente nessa condição desenvolve logo mais CIT, já que ele perdeu as proteínas, né? E muitas vezes ele vai a óbito. Tá, ok? Aqui eu fiz tipo um resumo, assim, não é bem um resumo, não estão todas, né? Mas é uma coisa que eu acho que vocês poderiam tentar fazer, né? Essa proteína total aqui eu coloquei ela aqui, mas eu colocar ela diminuída. Não, TP aumenta. Desculpa, isso aqui não é proteína total, não. Isso aqui é tempo de protombina, tá, gente? Tempo de protombina aumentado. Assim, para finalizar aqui a aula, eu aconselho vocês a darem uma lida nessa parte, né? Primeiro a gente estuda cada função. Ele fala do diagnóstico imunológico das hepatites virais. Eu peço que vocês pulem essa parte, que a gente vai estudar lá na imuno, entendeu? E estudem essas doenças que eu falei aqui para vocês, o perfil dela, a dinâmica que eles têm.
Então, olha só, na hepatite aguda, eu coloquei aqui, tu tem um aumento da ALT, da AST, bilirrubina. Dependendo da extensão, pode ter da FAO e da gama-GT, dependendo da extensão, entendeu? Isso aí é relativo. Se essa hepatite ela pega toda a região do fígado, pode ter aumento da FAO e da gama-GT. Mas principalmente da ALT, que vai estar maior que a AST. Da bilirrubina, tu encontra tanto a direta quanto a indireta. Na hepatite crônica, aquilo ali, quando você encontra uma alteração por mais de 30 dias, é considerada hepatite crônica. O que você tem de diferença aqui? A AST vai estar maior que a ALT. Esse padrão aqui se repete na hepatite aguda alcoólica também, tá, gente? Não dá para eu escrever aqui. E na cirrose hepática, tu tem uma outra situação. Que não tá aqui, tu tem albumina baixa. Professor, não entendi. Aqui nessa parte que o senhor disse que vai se repetir? É, porque assim, na hepatite alcoólica, ela tem um padrão parecido com essa hepatite crônica aqui. Sim. Só que aí só que aí qual seria a diferença? Tem um aumento muito mais significativo da gama-GT. Você deixa que a gama-GT ela vai estar muito mais aumentada em relação à FAO, que é parecido com a hepatite crônica, né? Hepatite alcoólica. Nessas hepatites aqui, gente, vão estar normais. Albumina e proteínas totais, elas são normais aqui, olha. Assim, tu tem que esquematizar isso na tua cabeça, entendeu? Eu tentei fazer um aqui, tudo, só para vocês terem uma noção. Ok? Quando que tu vai estar baixa a proteína total, vou botar aqui proteína total, e albumina na cirrose, com mais de 80%, aí elas vão estar baixas. Vocês entenderam? Então é um processo dinâmico que a gente tem que... Mas, professor, o senhor não disse que a AST e a ALT na cirrose, elas estão diminuídas ou normais? Aí tu tem que ver qual é a etapa que vai estar o processo, né? Se tiver mais de 80%, vou baixar aqui. Elas vão estar baixas. Se tiver mais de 80%, baixa ou normal. Se ela tiver uma lesão, elas vão estar aí meio que normal. Agora, se ela for de origem alcoólica, tu pode encontrar só a AST aumentada. Se ela for de origem alcoólica. Então, isso aqui, ele é meio... É assim, ele é difícil de entender, entendeu? Ele não é uma coisa simplória, assim. E os caras colocam um bocado de questão. Questão, assim, difícil, cara. Eu considero. O que eu aconselho para vocês aqui? Montar um quadro desse, assim, dar uma lida, aí tu monta ali um esquema, entendeu? Mais do que decorar isso aqui é entender como é essa dinâmica. Entendeu? Mais do que entender como ocorre isso aqui. Tá ok? Vocês têm mais alguma pergunta aí? Porque o que eu queria que vocês fizessem? Façam aqui, dê uma estudada, façam aqui um resumo dessa parte. Faça essa tabela, que amanhã a gente vai resolver umas questões de função hepática. Tá Ok? Bom. Eu já separei as questões, já sei quais são. Aí amanhã vocês têm que estar com a apostila. A gente vai tentar resolver. Porque aí depois a gente já entra na função, já muda, né? Já vai para a função renal, tá? A gente já avança. Beleza. Tá, então. Ok, pessoal? Vou estudar. Tá, professor, qual é a página que tá esse capítulo para eu fazer essa tabela? Deixa eu ver aqui. Não tô entendendo nada. 350. 350. Tá. 350. Tá. Deixa eu ver qual é o capítulo aqui para vocês, rapidinho. Capítulo 21, tá, gente? Capítulo 21. 21? É. Tá. Obrigada. Tá, beleza, então. Até amanhã, pessoal. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite, Ingrid. Boa noite, amor. Tchau. Da sala também. Da sala. E olha que e são 15. Ninguém tá